Meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. É com alegria e com satisfação no coração que nós aquietamos o coração agora para beber da fonte, alimentar da palavra de Deus, porque de fato a gente não vive só de pão da padaria, também do pão da padaria, mas acima de tudo do pão do céu. E nós precisamos de Deus nesses dias. Precisamos voltar para o Evangelho e viver o Evangelho na íntegra. Então eu quero continuar com vocês sem demora o capítulo 2 de Amós. Vamos lá? O texto diz assim, ele já profetizou sobre as nações vizinhas a Israel, todas, os sírios, os tírios ali, região de Tiro, da Fenícia, os filisteus aqui, a Filístia, a região da Palestina, já profetizou sobre Moabe, já falou sobre Amon, agora ele vai falar sobre, já falou sobre Amon, Edom, agora vai falar sobre Moabe, capítulo 2. Assim diz o Senhor, capítulo 2. Escuta, assim diz o Senhor. Ele está garantindo para mim e para você que a visão que ele teve é de Deus. É Deus falando, rugindo, para que todos escutem e prestem atenção. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Moabe aqui é um dos descendentes de Ló, lembra? Dó com 2 filhas. Esse Moabe aqui é a filha de Ló, pai, com a filha mais velha. Sim, esse é Moabe. Está aqui na região sudoeste, mais ou menos, oeste de Israel. Essa região que eles estão aqui nesse meio. Porque queimou os ossos do rei de Edom. O que é isso, amados? Naquele tempo, quando se pegava um rei, a morte de um rei, o rei tinha que ser enterrado com dignidade. E eles não fizeram isso, não enterraram o rei de Edom com dignidade, por pior que ele fosse. Mas o deixou ali, queimar os seus ossos, coisa que não se faz, até reduzir a cal. A ideia do cal aqui é um pó fino. Esse cal, esse pó fino, eles usavam muito nesse tempo nas batalhas, nas guerras, na hora de um fosse lutar um com o outro, por causa do suor, para segurar melhor, proteger melhor. Esse é o pó fino, reduziu a pó fina a cinzas. Por isso, verso 2, meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Queriote aqui é a capital deles, a capital moabita, é onde na pedra moabita eles erigiram um templo de culto ao deus Camos, ao deus deles, ao deus da idolatria. Moabe morrerá em grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Ou seja, essa cidade seria destruída, o seu príncipe, o seu autoridade maior da nação, ou seu rei, por assim dizer, junto com todos os outros príncipes, os nobres da cidade, todos eles morreriam na destruição quando o inimigo viesse. E ali você vai perceber que tanto a Síria, quanto o Egito, quanto a Babilônia, era quem dominava essas nações e cumpriram essas profecias. Agora, a partir do verso 4, começam as profecias, ele começa uma profecia curta sobre Judá, depois ele volta o coração dele tudo para o reino norte, e é de Betel que ele profetiza, que ele sai dizendo tudo isso aqui. Verso 4, com relação a Judá: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Ou seja, eles abandonaram o prumo da vida deles, que era a lei, o teto da vida. Eles rejeitaram os estatutos, esqueceram de Deus. Essa profecia serve para nós, porque é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Nós estamos abandonando o Evangelho de Jesus, o prumo hoje é Jesus, o Evangelho. O Evangelho é a nossa bandeira, e todo mundo está esquecendo de viver o padrão do Evangelho na terra, o reino que se instala no coração e cresce. Nunca se viu tanta sede de Deus na terra, nunca viu tanta doença na alma, tanto trauma, tanta gente fragilizada, sem força para viver, para lutar, para guerrear, para marchar. Está feio a terra. Judá abandonou o Senhor e se tornaram um povo
frágil, doente. E por quê? Diz o texto assim, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Que mentiras são essas? É lógico que não é mentira essa que as pessoas mentem um para o outro, não são as fake news, não. A mentira aqui são os seus ídolos, suas idolatrias. Construiu seus deuses de pau, de pedra, em troncos de árvore, debaixo nos pequenos morros, faziam os altares para os seus deuses em árvores frondosas, nos outeiros, faziam os seus postes ídolos e adoravam e seguiam enganando e sendo enganados por esses deuses que não são. E os pais seguiram. Por isso, verso 5, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém no monte Sião. E de fato isso aconteceu definitivamente no ano 586 com a Babilônia. Deixaram de existir ali. E até os dias, você vai perceber que esse povo de Judá, todas as batalhas foram perdidas ao longo. Vieram, depois de Nabucodonosor na Babilônia, vieram os medos persas, vieram os gregos, vieram Pompeu, vieram os romanos, até o ano 70 da nossa era, onde destruiu-se tudo. Amados, se esse povo escutasse os profetas, como tanto Amós quanto os outros que profetizaram paralelamente, ou em curto espaço de tempo um com o outro, eles não teriam passado pelo que passou. As profecias foram dadas com antecedência para eles se converterem, eles não quiseram. Verso 6, agora volta-se para Israel, assim diz o Senhor. Grava, amados, aqui, presta atenção, abra os olhos do seu coração nesse instante, aquiete o seu ser e ouça a voz de Deus. Olha, por 3 transgressões de Israel, as 10 tribos do norte, por 4, pelas muitas e várias transgressões que acumularam até transbordar, não sustarei o castigo, não aliviarei, porque os juízes, grava isso aqui, os juízes, que aqui eram os anciãos, os nobres, os príncipes, vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Ou seja, amados, as causas dos justos, dos pequenos camponeses, dos pequenos agricultores camponeses, não tinham significado, ainda que eles tivessem direito quando pleiteavam com os grandes, com os poderosos, sempre pendiam para o lado mais forte, eles eram sempre oprimidos, como é hoje na terra, e vendem o pobre e o necessitado por causa de um par de sandálias. Amados, eles apanham tudo. Esses caras que deveriam cuidar dos mais fracos e protegê-los, não, eles roubam tudo, roubam o colchão, a coberta, roubam o remédio, dia da saúde, roubam tudo, acumulam em suas casas, constrói seus impérios, suas mansões, roubando, inclusive dentro dos templos, porque o exército oprimia, mas o exército usava da religião judaica da época para oprimir com seus tributos, com seus impostos. Diz o verso 7, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Aqueles que são os pobres honestos, aqueles que só querem andar em mansidão na terra com bondade, eles lançam pó, lançam as pessoas no pó, na humilhação. O necessitado, o órfão, a viúva, o pobre, perderam sua dignidade na terra. E muitos não se aguentam, entram por veredas de morte. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Olha o nível de pecado. O pai e o filho mantendo relação sexual com a mesma jovem. E aqui você pode entender nos dois sentidos, tanto com aquelas jovens que eram feitas escravas, porque quando o camponês não conseguia pagar seus tributos para sustentar o império bélico de Israel, que crescia e alargava o território dele, eles não tinham com que pagar,
Muitos deles se ofereciam como escravos, os filhos, as jovens, as donzelas. E quantas vezes o pai mais velho comprava uma jovem mais nova, casava, mas era o filho que também relacionava com ela, como aconteceu na igreja de Corinto, e Paulo denuncia. Isso é profanar o nome de Deus, porque não tem Deus numa relação dessa, não tem nada que justifique. Olha para a terra que vocês vão ver os absurdos que estão acontecendo nessa dimensão moral, da permissividade, da diluição do ser, de uma sociedade liquefeita, que adquire a forma do mundo. Pessoas que não têm mais caráter, dignidade, persona, caráter mesmo não tem, se amolda a toda forma de sociedade perversa e maligna, e sai pervertendo do menor ao maior. Está todo mundo no cio na terra, cambaleando a passos largos para a morte. Verso 8, e esse povo de Israel diz assim, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas ao pobre que não tinha como pagar o seu credor, a capa que eles usavam, a roupa que eles usavam, era uma roupa grande, quadrada, um buraco que assim abria e cobria, porque é região de deserto, de dia muito quente, minha temperatura é 37 graus, se lá fora tem 45, uma roupa, uma capa me protege do calor externo. Durante a noite não tem água, que tem um calor específico alto, demora a aquecer, demora a esfriar, então não tem essa moderação, o sol se pôs, à noite gela, chega perto de zero. Então essa mesma roupa protegia do frio. E a lei dizia que se o credor tomasse uma roupa da pessoa como penhor, ele tinha que devolver até o pôr do sol para garantir a dignidade daquele pobre durante a noite de frio, para se proteger. Eles penhoravam as roupas dos pobres e não devolviam, e eles gemiam nas noites de frio, enquanto eles com as roupas dos pobres dormiam sobre o altar, dizendo adorar-se Deus. Adorar Deus nada, adorar o diabo, adorar a si mesmo, adorar Mamon, adorar a maldade, o absurdo. E na casa do seu Deus, esses deuses de pau, de pedra, Deus minúsculo, bebem o vinho dos que foram multados. Aqueles que não tinham como pagar tudo, escoar seus produtos, eram lesados, extorquidos. Dinheiro eles compravam para regalar-se, compravam os vinhos e bebiam às custas da desgraça, do sofrimento do pobre. Não vão ficar impunes não, todos eles foram punidos, e na terra chamada hoje, a mão de Deus vai cair sobre vocês, vocês vão ver, vocês que estão agora dormindo em berços de ouro, com dinheiro do colchão, da coberta, da saúde, do remédio, da cesta do pobre. Vocês vão ver o que vai acontecer. A vida não acaba na sepultura, vocês vão ver. Verso 9: todavia eu destruí diante deles o amorreu. O amorreu aqui era os habitantes daquela região, tanto do leste do Jordão, quando do oeste, os cananitas. Era um povo alto, os amorreus, os ferezeus, né? Esses foram aqueles inimigos que Deus tirou, Deus os destruiu, e eles tomaram posse da terra quando chegaram do Egito. Homens que eram gigantes, sim, como os filisteus todos, os enaquins, eram gigantes. Deus destruiu todos. Todavia Deus fez tudo de bom com esse povo, cuja altura desse povo era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Deus destruiu todos, e Deus deu graça para eles habitaram aquela terra, mas não obstante eles verem a mão de Deus marchando à frente e dando vitória a eles, ainda assim eles preferiram oprimir uns aos outros, escravizar os irmãos.
de forma que os pobres que não tinham como pagar muitas vezes se sujeitavam como escravos e eram vendidos na rota de escravos para a Grécia, para os edomitas. Sim, eram vendidos como escravos. Por isso que as meninas, as donzelas eram abusadas, pai e filhos transavam com elas, porque eram escravas compradas. É muita maldade, gente. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Aí você sente por que o Brasil é um país que só caminha para o abismo, porque não tem justiça. E o profeta conhecia os bastidores de tudo, porque ele viajava colhendo figos com seus bois, com suas ovelhas. Verso 10: também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Sim, eu fiz tudo isso com vocês, dou todos os dias a água, dou todos os dias o vento, o sol, a chuva, alimento vocês, e vocês só afastam uns dos outros, só matam uns aos outros, não me servem, não me honram, não me dignificam, não dá valor à lei, não honram o evangelho, o reino de Deus que desceu dos céus até vós, e morreu na cruz por vocês. Verso 11: dentre os vossos filhos suscitarei profetas, como Amós, como outros, e dentre os vossos jovens suscitarei nazireus. Olha lá a lei dos nazireus em Números 6, você vai ver lá. Qualquer homem, mulher que quisesse se consagrar a Deus com voto de nazireu, era assim. Não podia tomar nada que tivesse bebida forte, vinho, nem vinagre de álcool, vinagre de uva, nada que derivasse da uva, desde a casca até a semente, não podia comer nada, não podia passar navalha no cabelo, não podia tocar em nenhum morto. Esses eram os nazireus. Deus levantou o nazireu que você mais conhece, escuta a história, é Sansão. Não é isso, filho de Israel? Não foi assim que eu fiz com vocês? Traz a memória. Não é assim, povo da terra, hoje? Deus todos os dias não tem nos abençoado? O céu sempre não é propício à terra, quando a terra se abre para cuidar uns dos outros, para cuidar da natureza? Vocês estão vendo aí, ó, a terra dando sinais de colapso. Até o Brasil, vento, tempestade, poeira cobrindo o interior de São Paulo, região do Centro-Oeste, Mato Grosso. Olha, quem viver verá o inimaginável nessa terra, em função da maldade dos homens, porque não voltam para cuidar uns dos outros e não amam a Deus no coração do próximo. Verso 11 ainda, verso 12 agora: mas vós, aos nazireus, vocês deram beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizes. Vocês mataram os profetas, mataram o próprio Filho de Deus na cruz. Aqueles que queriam consagrar, servir a Deus, vocês desviaram do caminho. Verso 13: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Imagina aqueles carros de antigamente, de rodas de madeira, carregado de feixes de lenha, puxado por juntas de bois, de camelos, e o bicho balançando de um lado para o outro. Ele está dizendo: a terra vai balançar debaixo dos vossos pés, e vocês estão vendo aí tremores em todos os cantos da terra, vulcões explodindo, porque a maldade de vocês subiram aos céus, de tão grandes que são. Não pensa que é isso, não. É a maldade nossa, é o egoísmo, é o acúmulo nas mãos de poucos, enquanto a maioria morre. Levar para onde tanto dinheiro? Vocês vão tremer, as bases de vocês vão tremer, vai haver um estrepitoso estrondo. Vocês vão ver, ó, aconteceu com eles e vai acontecer nos nossos dias. De nada valerá a fuga ao ágil, ao esperto. O melhor do exército, o forte do exército não conseguirá, não usará sua força para se livrar, nem o valente conseguirá salvar a sua vida. Não tem escapatória. Você que é isso, que é rico, é poderoso, que tem milhões, bilhões, trilhões, que dá para viver 5, 10 vidas de 100, 200 anos, não tem jeito, não escapa.
seus poderes não vão conseguir livrar vocês, de nada valerá. Verso 15: o que maneja o arco não resistirá. Olha, esses seus exércitos poderosos que vocês têm aí, às custas da desgraça do povo, da fome do povo, da morte do povo, da humilhação da dignidade do homem, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés que corre, que é veloz, se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo salvará a sua vida. Não vai conseguir. E o mais corajoso do exército de vocês, entre os valentes, fugirá naquele dia nu naquele dia fugirá, diz o Senhor. Ou seja, nu fugirá da ideia de um surto, de alguém que perdeu o sentido, cuja mente dissociou e entrou em estado de loucura na terra. E é o que está acontecendo na terra hoje. Psicólogos, psiquiatras não vão dar conta de socorrer tanta gente surtada, angustiada, mas é de pânico, de medo na terra, com os horrores que ainda virão sobre a terra, caso a terra não se arrependa e volte para o Evangelho e volte para Jesus. Porque essa profecia, ela não tem um caráter caprichoso de Deus para se cumprir. A profecia quer que antes nós nos arrependamos. Amados, ore a Deus nesse instante, porque o que está vindo por aí assusta, mas nós temos que ser realistas. Quem está dentro das escolas, quem está dando aula, como a gente está dando aula, e está vendo a fragilidade dos nossos adolescentes e jovens, essa geração rejeitada por pais, por mães, que vivem em contextos complicados, agora com a pandemia exacerbou mais ainda a injustiça social, a desigualdade. Olha, amados, se não tiver acordo na terra para cuidar desses pequeninos, o clamor desses pequeninos que estão gemendo, vamos subir ao trono de Deus e Deus vai fazer justiça, porque publicanos e meretrizes vão preceder esses no reino dos céus. E ai da religião que fica agora mercadejando com a política, querendo colher seus louros, ocupar seus espaços políticos de cargos ali, cargos aqui, ao invés de profetizarem a verdade e convidarem o povo para o arrependimento, porque solução não vem das bestas que estão sentadas nos tronos da terra. Dali só sai bestas, anticristos, para dominar e controlar as mentes e corações. Os profetas, o que se chama igreja de Deus, se de fato é igreja de Deus com I maiúsculo, tem que voltar para o joelho, para a humilhação, como diz o profeta Joel. E eu estou te convidando para isso. A palavra é dura, mas ela tem que ser dita. É para mim, para minha casa, é para você e para a sua casa, é para o Brasil, é para as nações, é para o meu vale do Jequitinhonha, é para os prefeitos, para os vereadores, para que eles não usem o poder que Deus deu a eles para construir riquezas pessoais em função da desgraça do outro. Porque olha, Deus cuida do órfão, do necessitado, do aflito e da viúva. Deus cuida. Eles têm o juízo do céu. E quem insulta um pobre na terra, como diz o provérbio, insulta um Deus que, porque Deus é Pai de todos. Vamos orar? Deus, eu só te peço perdão pelos meus pecados. Me ajuda a ser um homem melhor, que minha casa seja uma casa melhor, que nossos filhos sejam melhores, que o Senhor não nos deixe, Pai, nos tornarmos, Deus, como a sociedade desse tempo moderno, uma sociedade líquida, ó Deus, que assume a forma de qualquer recipiente deste mundo enorme, que se vende, que se dilui, que se torna devassa, que se torna, Pai, pecadora, maligna, perversa. Não. Traz a minha vida e a vida do teu filho agora no altar do Senhor. Traz-nos de volta ao Evangelho. Sim, Pai, a Cristo Jesus no poder do Espírito, e livra-nos, Pai, das loucuras deste mundo. Guarda os nossos corações cheios de fé,
Livra-nos do medo, das angústias, das fobias, dos pânicos que tomam conta da alma e da mente do povo. Fortalece-nos para a peleja, faz-nos corajosos e fortes, porque o Senhor nos habita. Ó Deus, e ao teu filho, ao que está agora às margens da sociedade, sustenta-os e leva-nos para socorrê-los e ajudá-los. Assim como o Senhor levantou Amós, Pai, levanta-nos para profetizar nesses dias. Enche nossas casas de justiça, de verdade, de amor. Guarda-nos na caminhada. Levanta os profetas do Senhor que não se dobraram diante de Baal, diante deste mundo de morte. Sim, Pai, e salva e liberta essas bestas que estão sentadas nos tronos das nações, odiando umas às outras, querendo matar umas às outras e controlar uns aos outros, deixando um rastro de destruição, de morte. Tem misericórdia, salva as nações, abençoa a nossa nação, abençoe os nossos líderes, abençoe nossas cidades, abençoe nossos bairros, nossas casas. Livra os nossos agora, Pai, de todo o caminho de crime, de morte, de prostituição, de drogas, de bruxarias, de macumbaria, de feitiçarias. Ó Deus, dessas mentiras que seduzem, enganam os humanos. Livra-nos de toda forma de idolatria, qualquer que seja ela, e ajuda-nos a caminharmos com os pés no Evangelho da paz, do poder, da glória de Cristo. Cura as casas que estão feridas com medo. Livra essas casas de toda influência espiritual maligna nesse instante e nos fortaleça para a tua glória e para o teu louvor. É assim que nós oramos, Pai, e abençoamos a nossa cidade, abençoamos o teu povo, abençoamos, Pai, aqueles que estão fragilizados emocionalmente, espiritualmente. Quebra, Pai, todo vínculo, toda herança, todo oportunismo espiritual maligno sobre essa família agora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.